Isaías 53, acompanhe esses versículos com a gente a partir do versículo 3. Isaías 53, verso 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Amém. Palavra profética, né? Queridos, esse é um dia importante na história de nós cristãos. Hoje, sexta-feira, a gente começa a entender o início do sofrimento de Jesus, considerada a sexta-feira da paixão. Paixão é sofrimento. Então, hoje a gente quer falar um pouco sobre tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus passou. Esse texto de Isaías, o profeta está falando sobre isso muitos anos antes de Jesus vir, 600 anos, 700 aproximadamente, antes de Jesus nascer. Então, ele já está dizendo o que vai acontecer, ele já está anunciando todo o sofrimento que Jesus iria padecer. Profecia messiânica, né? Isso. Então, hoje, a gente fez aqui mais ou menos um caminho do sofrimento de Jesus, daquele dia realmente em que Jesus foi preso, negado, crucificado. Nessa manhã nós vamos falar sobre isso. Então a gente quer que você acompanhe com a gente. Esse texto que a gente leu está em Isaías 53, mas a gente vai ter como base o livro de Mateus, para ir seguindo passo a passo tudo que Jesus viveu. Então por isso é muito importante você estar com a sua Bíblia aberta, porque o Fabrício vai anunciando os versículos e ali você vai entender. Talvez algumas coisas eu sei que você sabe que Jesus viveu, mas quando a gente lê de novo, quando a gente traz o que está na Bíblia para a história, a gente consegue perceber muito do sofrimento de Jesus. Hoje de manhã, amor, quando eu estava pensando um pouco sobre por que é importante a gente lembrar do sofrimento de Jesus, porque como se fosse assim, sabe, um pai que é muito rico, um pai que conquistou muitas posses com o seu trabalho, e ele já está velho, ele traz o filho e ele quer dizer assim: filho, olha, tudo isso aqui que o pai tem, essa empresa, esses bens, toda essa vida confortável que você tem, hoje eu quero te contar tudo que eu tive que passar para você ter essa vida tão maravilhosa que você tem. Então o pai senta com o filho e ele começa a contar: olha, filho, eu saí de uma família pobre, eu vim da roça, eu sofri, as minhas mãos sangraram e eu passei noites de sono acordado, eu fui humilhado, eu tive que pegar dinheiro emprestado, enfim. E aí esse filho começa a entender que tudo que ele tem hoje não veio assim. Esse pai senta e começa a dizer tudo o que ele padeceu para que hoje esse filho pudesse ter um carro bom, uma casa boa, comida na mesa. Então eu acho que quando a gente pensa no sacrifício de Jesus, claro, fazendo assim uma analogia muito simplória, mas dizer que quando a gente hoje pode receber vida eterna, perdão pelos pecados, paz no coração, tudo isso teve um preço. E a gente não pode usufruir do benefício sem saber que um dia alguém padeceu para que eu tivesse todos esses benefícios. Então hoje pela manhã, lendo de novo o texto, foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Filha, eu dei tudo isso para você,
Mas eu quero que hoje você se lembre de tudo que eu padeci para que você hoje pudesse usufruir de todas essas bênçãos. Um preço foi pago, né? Um preço foi pago. E quando nos lembramos do sofrimento de Jesus, nós podemos sofrer também, sabe? E esse sofrimento junto com ele é o momento que Deus fala mais com a gente. Já perceberam o quanto Deus fala conosco no sofrimento? O quanto estamos mais sensíveis? Então, quando nos colocamos a observar o sofrimento de Jesus e entendemos o passo a passo, e ainda que numa visão muito mínima do que de fato ele padeceu, a gente consegue sofrer um pouco, é a hora que Deus trabalha mais com a gente. Então eu queria até falar com você nesse momento, fale para Deus: Senhor, fale comigo hoje, fale comigo agora. Convide a Deus para confrontar um pouco você, sabe? Porque a disposição que a gente chega até Deus, essa disposição, ela é muito importante, porque de acordo com a nossa disposição, Deus fala com a gente. Se você está aqui hoje só para ouvir e para ficar curioso, deixa eu ver o que eles vão falar hoje, deixa eu ver o pessoal lá, deixa eu ver quem vai entrar, deixa eu ver quantas pessoas vão estar com eles, são curiosidades que às vezes as pessoas têm, mas está tudo errado. O seu objetivo aqui, hoje, e todos os dias, na verdade, em qualquer momento que você tenha a oportunidade de ouvir alguma coisa de Deus, é você se colocar aberto. Senhor, fale comigo. Quebrantado. Meu coração está nas tuas mãos, estou com o coração quebrantado para que o Senhor possa falar comigo. Então agora, peça a Deus para falar com você. Nós vamos, lendo o capítulo 26 e 27 de Mateus, nós temos aqui os últimos momentos, né, antes da morte de Jesus, e a gente rapidamente percebe alguns pontos de sofrimento. Isso aqui, gente, é pouco ainda pelo que ele padeceu, mas alguns pontos de sofrimento, e eu quero convidar você a observar conosco esses momentos. Então, Mateus capítulo 26, eu não vou ler os textos, vou mencioná-los, você fica à vontade para olhar agora, para olhar depois, como você quiser, mas eu queria convidar você a se lembrar do que ele padeceu nos últimos momentos antes da sua morte, o sofrimento de Cristo antes da sua morte. Em primeiro lugar, no capítulo 26, e lá em João, parece que é 13, né, o momento daquela última ceia, a gente vai encontrar ali descrito, Jesus já sabia que seria traído. Então eu já destaquei aqui o sentimento de que alguém vai lhe trair. E ele já sabia que seria traído. Começa aí já um primeiro momento, um primeiro destaque quanto ao seu sofrimento. Detalhe, ele também sabia que seria negado. Que um daqueles homens, no caso Pedro, que havia andado com ele, conhecido tanto dele, vivenciado tantas coisas com ele, iria dizer que não conhecia a ele. Então, também sofrimento acerca da convicção de que alguém, além de traí-lo, outro iria negá-lo. Ele vai orar e ele chama Pedro, Tiago e João para orar com ele, que eram seus amigos mais íntimos, no Getsêmani. E aqui ele fala: velai comigo. Ele está se sentindo só. Mais um momento de sofrimento do nosso Cristo. Depois, a Bíblia diz que ele é tão extremo o seu sofrimento, o estresse por sentir aquelas dores todas e acumuladas ainda o peso dos pecados de toda a humanidade, o sofrimento pelo peso dos pecados de toda a humanidade, ele chega a suar gotas de sangue. É o instante em que ele fala com Deus: olha, eu quero fazer a tua vontade, Pai, mas se for possível, afasta de mim esse cálice. Sofrimento, angústia profunda de Jesus. Eu estava observando que Jesus, ele padeceu sofrimentos sociais, porque ele foi abandonado, foi rejeitado, trocado. Ele sofreu também questões emocionais, né? Óbvio, ele era 100% Deus, mas também era 100% homem, não podemos esquecer disso. Então, a alma dele também padeceu dores, ele sofreu dores físicas terríveis e sofreu dores espirituais. Então, pelo menos quatro visões do sofrimento de Jesus. Então aqui, depois de sentir o peso dos pecados e pedir a Deus que, se fosse possível, afastasse o cálice dele, ele foi preso, finalmente preso. É aquele quadro terrível de Judas chegando e o beijando, né? O beijo da traição, e ele é preso nesse instante. Depois, quando ele é preso, embora lá no momento em que começa a falar para os discípulos o que ia acontecer com ele, Pedro fala assim: eu nunca vou te abandonar. E os outros discípulos também dizem a mesma coisa, diz a Bíblia, que Pedro fala isso de maneira mais evidente,
Mas todos concordam, dizendo, nós também não, nós nunca vamos te abandonar. E aqui, no momento que ele é preso, o que acontece? Ele é abandonado por todos. Os discípulos morrem de medo. E eles fogem. E cada um vai para um lado. A gente sabe que Pedro ali vai tentar ficar perto para ver o que vai acontecer. João talvez esteja por ali também. Mas os discípulos se dispersam. É aquela sensação de que você vai passar por uma dor muito grande e você está sozinho. Não vai ter ninguém comigo. Sou eu e o Pai. Era a sensação de Jesus. Então pensa, traído até agora. Traído pelos seus discípulos, ou seja, pelos seus amigos mais próximos. Negado, porque quando ele vai preso, as pessoas dizem para Pedro, você é amigo dele. Não sei quem é. Não sei quem ele é. A gente tem a solidão de um Getsemane. Olha que interessante, gente. Ontem, lendo, a gente falou sobre isso. Quando Jesus está se preparando para todo o sofrimento dele, ou seja, na noite anterior, que ele sabe que tudo vai acontecer, o que ele faz? Ele vai orar. Ele vai para Getsemane orar. E é lindo pensar que ele traz os 3 mais próximos para orarem com ele. Sabe essa sensação de quando você está diante de um grande sofrimento? Eles falham, né? Isso, eu ia dizer isso agora. Quando você está diante de um grande sofrimento, eu não sei o que você faz. Quando você sabe que algo ruim vai acontecer, ou um desafio você vai ter que travar, Jesus sai para orar. E era madrugada, todo mundo dorme. Porque ninguém estava entendendo, eles ainda não tinham conectado o que iria proceder. Mas Jesus vai orar. E Jesus chama os mais próximos também. Apesar de que eles dormem. Então Jesus fica sozinho. Então ele é preso, é abandonado por todos. Depois ele é acusado injustamente, né? Embora ele soubesse da sua missão, do seu destino, humanamente falando, é triste você ser acusado por algo que você não fez. Ele preso, acusado injustamente, ele é humilhado. Ele é cuspido, versículo 67, ele é cuspido, ele, como homem, ele é levado ao limite, né? Mas ele também era Deus. Então todo o sacrifício dele tem uma outra conotação quando você entende que é o próprio Deus se sacrificando por nós. Mas não parou aí, aí vai o capítulo 27, olha só o que nós falamos até agora, seria traído, versículo 21, do capítulo 26 de Mateus. Seria negado, versículo 34. Solidão, 37 e 38. Sofreria o peso dos pecados, versículo 42. Seria preso, versículo 55. No 56, ele é abandonado. Relata o abandono dos discípulos por Jesus. No versículo 65, ele é acusado injustamente. E no 67, ele é cuspido e humilhado. Agora estamos em Mateus 27. Agora, continua o seu sofrimento. Estamos falando do sofrimento de Jesus. No capítulo 27... acontece um momento em que ele poderia ser liberto, né? Vamos dizer assim, humanamente falando. E ele agora é trocado, ele é preterido. Os homens preferem Barrabás, versículo 20 e 21. Preferem que soltem Barrabás ao invés de soltar Jesus. Um preso perigoso. Em algumas versões diz que ele era um assassino. Gente, sabe por que o povo pede para soltar Barrabás e não Jesus? Porque os sacerdotes, os líderes religiosos, eles vão na multidão e eles começam a convencer as pessoas versículo a pedirem... Mateus 27, versículo 20. A pedirem que soltem Barrabás. Olha o nível que chega a mente do ser humano em pensar que aquele Cristo que há 3 anos... fez milagres, abençoou vidas, curou pessoas, inocentou pecados graves, sendo que ele nem tinha pecado. Esse mesmo Cristo que andou com eles, agora estava sendo trocado por um bandido, por um homem mau. Por quê? Porque as pessoas foram convencidas. Sabe, uma pausa aqui. Eu percebo que hoje a sociedade, a humanidade está sendo convencida a negar Jesus. Está sendo convencida de que é melhor agradar as pessoas, sabe, gente? Nos nossos ambientes sociais, nosso trabalho, muitas vezes nós estamos sendo convencidos a negarmos Jesus, a dizermos que não o conhecemos, porque talvez a gente fica mais bem visto pelos outros. Então aquela multidão que está ali e que quando Pilatos fala, quem vocês querem que eu solte?
Eles já tinham sido persuadidos pelos sacerdotes e eles gritam: soltem Barrabás! E aí Pilatos diz: mas eu não vejo nenhum pecado neste homem. Qual é o pecado dele? E eles gritam novamente: queremos Barrabás. Crucifiquem-no. Crucifiquem-no. Será que você não está sendo de alguma forma convencido pelas pressões da sociedade, pelas pressões do modernismo? Cada vez mais as pessoas querem dizer que Jesus, Bíblia, cristãos está obsoleto, está careta. Cada vez mais estamos sendo levados a esses pensamentos. Então você que é jovem, você que é adolescente, você que é adulto, está nos ouvindo, não se deixe ser levado pela voz da multidão, porque essa multidão matou o nosso mestre. Então, esse é um ponto que eu fiquei pensando. Nós estamos falando aqui de uma visão humana, né? A gente enxerga com os nossos olhos realmente isso. Que não faltam pessoas para nos persuadir a ir contra Jesus, né? O que aqueles homens fizeram, eles, não importa que era Barrabás. Barrabás foi apenas uma figura. Poderia ser qualquer outro. Eles, na verdade, estavam sendo contra Jesus. Então, nós somos ainda hoje persuadidos muitas vezes por pessoas próximas a nós, a religiosos até, algumas vezes, a ir contra Jesus, a negar Jesus, a trair Jesus, a não olhar para Jesus, abandonar a fé, não seguir Jesus e por aí vai. Então Jesus sofreu também esse momento em que ele foi trocado. Preferiram Barrabás como homem a ser liberto do que ele. Versículo 28 e 29 do capítulo 27, está aqui, ó. Eles tiram a sua roupa, colocam sobre ele uma capa de escarlate, fazem uma coroa de espinhos e colocam sobre a sua cabeça. Ele agora é humilhado, envergonhado mais uma vez. Você sabe que esse espinho, amor, era utilizado, eles pegavam uma madeira que era acácia, e essa madeira ela era encontrada no deserto. Essa acácia, ela começava embaixo da terra e ela subia e às vezes ela retornava, ela era retorcida, essa madeira, sabe? E ela tinha espinhos que eram mais ou menos do tamanho de um dedo para fora, assim, da madeira. Então, acredita-se que essa coroa foi feita com essa madeira. Imagina, gente, um espinho do tamanho de um dedo, eles tecem essa coroa e colocam na cabeça de Jesus e depois eles pegam a vara e batem para que aquela espinha entrasse. Você imagina aqueles espinhos entrando na cabeça de Jesus e em todo o tempo Jesus estava calado. Esses sofrimentos, irmãos e amigos, a gente não tem noção disso. A gente não consegue medir isso. Porque imagina um espinho, né? Um espinho, agora uma coroa de espinhos cravejada na cabeça de Jesus. Então, que dor terrível. Nós não conseguimos medir isso. Então, ele é agora também espancado, versículo 30. E a gente olha para a tradição, né, como aqueles homens eram tratados, né, como eram os açoites e tudo, os instrumentos que eles usavam. A gente conhece um filme que foi amplamente conhecido aí, divulgado alguns anos atrás, A Paixão de Cristo, que a gente se lembra um pouco ali é procurado retratar exatamente essa tradição de como que eram os espancados e como era o sofrimento. Então, instrumentos terríveis de açoites que arrancavam pedaços e que fazia realmente o sangue jorrar. Então, a gente, nesse momento, versículo 30, a gente vê que que bateram na cabeça dele, Pilatos manda espancar, né, quando... Tá bom, vamos soltar Barrabás, então, enquanto Jesus, vocês vão açoitá-lo agora. Então, e depois crucifiquem. Então, meus queridos, a gente não tem ideia dessa dor, mas nós temos que pensar e falar: Senhor, dá-nos um pouco desse sentimento tão profundo acerca do que Jesus fez no nosso lugar, o que ele padeceu no nosso lugar. Então, aqui nesse tempo de sofrimento, ele padece coisas terríveis e cruéis, sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais, sofrimentos sociais e sofrimentos espirituais. É tudo isso que ele padece. Aí chegamos na crucificação. A crucificação que foi o ápice de todo o sofrimento. A gente não está contando tudo, né? Colocaram um manto nele, cuspiram nele, riram dele diante de toda a guarda romana. A gente não vai mencionar detalhe por detalhe, mas se você ler, você vai perceber que tem muitas outras coisas que ele vive, né? E depois tem a caminhada da Via Dolorosa. Via Crucis, né? Todo o sofrimento, a humilhação de carregar a cruz. Esse lugar da crucificação, gente, ele era fora da cidade.
Então ali naquele lugar os presos que seriam mortos, crucificados, acredita-se que a crucificação era a pior morte, porque era uma morte por agonia. Não era uma morte, por exemplo, você decapitar a pessoa rápido, era, né? Instantâneo, né? Era instantâneo, você enforcar também, mas a crucificação era uma das piores mortes que os romanos utilizavam. Na verdade, nem eram só os romanos, era uma cultura da época. Às vezes prisioneiros de guerra, ou ladrões, ou prisioneiros muito perigosos. Eles utilizavam a crucificação porque isso poderia demorar, às vezes, dias, até que a pessoa morresse. Então, eles escolheram para Jesus a pior morte que eles tinham na época. Eles eram muito maus, né? Esse Império Romano, eles tinham torturas muito grandes. Mas, de qualquer forma, essas dores que ele padeceu, elas são compatíveis com o tamanho do pecado da humanidade. Então, toda essa dor, na verdade, retrata o que significa esse pecado. Então, o pecado contra esse Deus Santo pode ser evidenciado em todo esse sofrimento que Jesus padeceu. Um sofrimento compatível ao peso, ou ao preço, ou ao tamanho do pecado que a humanidade cometeu e tem cometido contra Deus. Aí ele chegou lá. Aí ele foi crucificado. Vamos terminar aqui na crucificação de Jesus, porque tem muito mais coisa para falar sobre a Páscoa, né? Mas eu quero que você hoje pense que Jesus morreu por você. Que esse peso que ele padeceu, ou esse preço que ele pagou, foi por você. Foi por você. Olha, eu li hoje de manhã Apocalipse capítulo 1, né? O versículo 5, que fala assim: em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então todo esse sofrimento, todo esse sangue que foi vertido, que foi jorrado na verdade, foi para que nós pudéssemos ser lavados dos nossos pecados. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós reconhecemos a Jesus como enviado por Deus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando reconhecemos Jesus como aquele que padeceu dores cruéis e terríveis para que eu não precisasse padecer tudo isso no inferno, ou já padecesse aqui nesse mundo agora. Quando entendemos isso, nós somos feitos filhos de Deus e o seu sangue nos purifica, nos lava de todos os nossos pecados. Você já pensou nisso? Hoje, meu querido, você que está aí se preparando para esse dia de lembranças do sacrifício de Jesus, eu quero que você realmente olhe para toda essa dor que ele padeceu. Toda essa dor foi por você, foi por você. Nós lemos Isaías 53, vamos terminar lendo de novo, Letícia, alguns versos ali. Isaías 53, aqui ó. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Toda essa dor que ele padeceu, todo esse sofrimento de todos os tipos, foi por nós, foi em nosso lugar, era nosso, aquela cruz era nossa, éramos nós que deveríamos ser presos naquele lugar, mas ele fez isso por nós. Hoje é dia de lembrarmos disso, como nunca, de maneira muito especial. Jesus sofreu para que nós não tivéssemos que sofrer. Ele morreu para que nós não precisemos mais morrer. Ele morreu a nossa morte e nos deu vida, e deu vida em abundância. Versículo 5, ele foi ferido, Isaías 53, 5, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi esmagado, ele foi pisado, ele foi humilhado, ele foi moído para que nós pudéssemos ser sarados. Essa é a troca que Jesus fez. Para que nós pudéssemos ter vida, ele morreu por nós. Amém. Amém? Assim como um pai lembra o filho de todo o sofrimento que ele viveu para que esse filho tivesse toda a vida boa que ele tem, para que esse filho aprendesse a valorizar e dizer: nossa, pai, eu nunca pensei que o Senhor tivesse sofrido tanto
para que eu hoje tivesse essa vida maravilhosa que eu tenho. E ele diz, sim, filho, mas eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo, porque o meu amor por você é um amor que vai além do amor por mim mesmo. Quando eu penso em Jesus ter vindo aqui e vivido tudo isso por nós, toda essa dor, na verdade eu acho que o maior sofrimento foi ele ter deixado a glória. Porque deixar o céu, deixar o Pai, deixar esse lugar de perfeição para vir para esse mundo, não tem amor maior que esse. Então, queridos, às vezes quando a gente está vivendo algum sofrimento pessoal, a gente tem a tendência a pensar que Jesus se esqueceu de nós. Que Jesus não está olhando para nós. Que onde está Deus? Onde está Deus que está deixando eu passar por essa dor? Queridos, onde está Deus? Onde estava Deus quando ele viu o filho dele sofrer e ser humilhado e cuspido por seres humanos? Onde estava Deus? Estava vendo. Ele permitiu a dor do seu filho, porque ele sabia que havia um propósito maior. Então ele sabia, filho, eu vou permitir todo esse seu sofrimento, porque eu tenho algo maior, eu tenho um plano maior. Gente, os nossos sofrimentos de hoje não se comparam com o sacrifício que Jesus fez, de deixar a glória do Pai e passar por tudo isso aí que a gente leu hoje. Então, nunca deixe o inimigo colocar na sua mente a mentira de que Deus abandonou você em meio a um sofrimento. Nunca. Um Deus que deixou o filho dele padecer assim. Você deixaria um filho seu padecer assim? Por pessoas indignas? Por pessoas sujas, pecadoras? Você deixaria? Eu não deixaria. Com certeza eu não deixaria. Eu não tenho esse amor todo. Então, se o Pai deixou e se Jesus aceitou pagar esse preço, como eu posso pensar que hoje qualquer sofrimento que eu esteja vivendo possa ser um esquecimento de Deus comigo? De jeito nenhum. Isso é mentira do inimigo que ele coloca nos nossos corações. Então, em nome de Jesus, entenda hoje tudo que Jesus viveu por mim e por você. Amanhã a gente vai continuar falando. Nós vamos falar do momento que Jesus morre. E o que acontece na morte. Enquanto Jesus está morto, ele vai ao inferno. Vocês sabiam disso? Jesus vai ao inferno. E algumas coisas acontecem. E depois ele ressuscita. Nós vamos falar disso também no domingo, né? Mas hoje... Se ele não voltar até lá, né? Ah, é verdade, ele pode voltar amanhã, né? Mas hoje é dia da gente terminar esse momento juntos, lembrando o que o Pai viveu, o que o nosso Messias viveu por amor a nós. O que eu dou em troca? O que você pode dar em troca? O que você pode ofertar em troca de todo esse amor e todo esse sofrimento? Eu penso numa coisa, aliás, duas: gratidão e amor. Gratidão e amor. Ele morreu a nossa morte e agora eu quero viver, na verdade, a sua vida. Amém. O que eu posso fazer? Quero entregar gratidão e amor e procurar viver uma vida que realmente honre e dignifique o sacrifício de Jesus por mim. Amém. Que Deus nos abençoe, tá bom? Vamos orar? Vamos. Então, mais uma vez, naquele momento de clamor nosso, nós convidamos você a fechar os seus olhos e, por favor, tentar se desconectar um pouco. Nós falamos no princípio aqui que era muito importante o seu coração estar inclinado a ouvir de Deus, a ser confrontado por Deus. E o confronto é esse: ele fez tudo isso por nós. O que nós vamos fazer por ele? O que podemos devolver para ele, entregar em troca pelo que ele fez por nós? É um tempo de confrontamento e quando somos confrontados, somos convidados a tomar decisões. Tome uma decisão hoje. Tome uma decisão acerca do seu comportamento, da sua vida em relação a Deus. Hoje é tempo de decisão. Lembrar do sofrimento, mas também pensar o que eu devo fazer em troca por tudo que ele fez por mim. Em gratidão. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Pai, para orar em nome de Jesus, porque sabemos, ó Pai, que nós não merecemos nada, não somos dignos de nada, e quando nos aproximamos do Senhor, nos aproximamos por intermédio, por meio de Jesus, o Teu Filho. Pai, este que padeceu, este que sofreu, este que foi humilhado, Senhor, este que sofreu dores extremas, ó Pai, que nós não conseguimos medir, Senhor. Ele fez tudo isso para que nós pudéssemos ter agora a oportunidade de nos achegar a Ti, de ter um relacionamento contigo, Senhor Deus. Ó Pai, eu quero colocar agora cada pessoa, Senhor,
cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento, Senhor Deus. Primeiro, aquelas que ainda não se aproximaram do Senhor, não fizeram do Senhor realmente o seu Deus, não se sentem ainda, Pai, como membros da tua família, como filhos do Senhor, Pai. Pai, que hoje seja um tempo de confronto, que cada um possa olhar para dentro de si e responder o que eu tenho feito por Jesus, o que eu tenho feito em troca de tudo que por mim Ele já fez, o que eu tenho feito para devolver a Ele alguma coisa em troca desse sacrifício e dessa dor que Ele padeceu no meu lugar, Senhor. Pai, confronte a cada um de nós, Senhor Deus, confronte a cada um de nós, como está a nossa vida, como temos conduzido nossas decisões, como temos vivido com o próximo, Senhor Deus. A Tua palavra é tão clara acerca do Teu reino, o Teu reino vivenciado nesse mundo, através dos relacionamentos que mantemos aqui, Senhor. Como cultivamos nossa relação com o próximo, como cuidamos do próximo, o quanto amamos o próximo, Senhor. Porque não é possível amar a Ti, Pai, amar ao Senhor que não vemos, se nós não amamos aqueles que estão perto de nós e que nós podemos ver. Então, Senhor, como estamos devolvendo todo esse amor por nós? Como estamos? Por favor, Pai, hoje, confronta-nos e revela-nos, ó Pai. Nesse tempo de crise, nesse tempo de escassez, nesse tempo, Pai, onde tantos estão sofrendo, é o momento da igreja mostrar a sua cara, de sermos verdadeiramente cristãos, homens e mulheres que são pequenos cristos nessa terra, Pai, que realmente revela a Tua vontade, revela a Tua palavra, revela o Teu querer e proclama a todos quantos estão ao seu redor o Teu amor, não com palavras, mas sobretudo com atitudes. Senhor Deus, nos ajude a ser a igreja que o Senhor quer que nós sejamos, ó Pai, que sejamos de fato agradecidos, reconhecidos do Teu sacrifício e vivamos a Sua vida, porque um dia o Senhor morreu a nossa morte. Ó Pai, abençoe a cada um, a cada família, a cada um que sofre, a cada um que se angustia, a cada um que está com medo, Senhor, que seja um tempo de aproximação com o Senhor, porque sabemos que no tempo da dor, no tempo do sofrimento, é a hora que o Senhor fala mais alto em nossos corações. Pai, ouve o nosso clamor. Atende a cada oração que é erguida aos céus agora, através de cada um que está conosco nesse instante. Pai, ouve o nosso clamor e oramos, acreditando fielmente que fazemos tudo isso e temos acesso ao Teu coração por intermédio de Jesus, o Teu Filho. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém, Senhor Deus. Ó Deus, nós não temos como expressar ao Senhor a nossa gratidão. Ó Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor foi no nosso lugar. O Senhor suportou toda a dor por amor a nós e nós nem merecemos esse amor, Deus. Nunca merecemos. Ó Deus, que nesse dia e todos os outros dias nós nos lembremos de todo o sacrifício que o Senhor viveu. E Pai, que o Senhor nos ajude a não negarmos o Senhor com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, mas que a gente honre, Senhor, com a nossa gratidão. Amém, Senhor Deus. Tudo que o Senhor fez e que a gente tenha a vida que o Senhor teria se estivesse aqui. Ó Deus, recebe a gratidão do Teu povo, Senhor. Recebe a nossa gratidão, Senhor. E nos ensine, Deus, a ter um coração que agrada ao Senhor, porque é o mínimo que nós podemos fazer. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.